Olá, gente. Bem-vindos ao podcast. Bom, antes de mais nada, eu quero me apresentar para vocês. Eu me chamo de Leandro. Eu sou apresentador, um dos apresentadores desse magnífico podcast, junto com o meu amigo Bernardo. Bernardo, dá um oi. Olá a todos, oi Lê, tudo bem? Eu sou o Bernardo e estamos aqui no primeiro grande episódio desse podcast. E Lê, do que se trata o nosso podcast? Bom, eu vou explicar para vocês como funciona esse podcast. Aqui é mais uma roda de conversa do que os podcasts que vocês veem por aí convencionalmente, onde tem 2 apresentadores e um entrevistado. Nessa roda de conversa, a gente pega um tema do dia a dia, de qualquer pessoa, ou uma situação que qualquer pessoa que já tenha passado, vai passar e tenha coisas para nos dizer sobre esse tema. Nós, então, convidamos a própria plateia desse tema para subir e conversar com a gente sobre esse tema, discutir. Por quê? Assim, tendo muitas pessoas conversando sobre esse tema em 1 hora de podcast, a gente consegue ver opiniões diversas, histórias diversas e o que fazer quando você está nessa situação. E se identificar com uma opinião que pode ser que venha subir e falar sobre esse assunto. Os temas são escolhidos, como eu disse anteriormente, baseados em situações que acontecem no nosso dia a dia, como o tema de hoje que vai ser tratado, que no caso é sobre não se sentir parte de algo, que todo mundo já não se sentiu parte de alguma coisa. Bom, acho que isso é tudo, né, Bernardo? É isso aí. Explicamos as regras, explicamos como tudo funciona. Então acho que a gente já pode ir para o episódio. Bom, esse episódio vai ser sobre não se sentir parte de alguma coisa. E antes de eu colocar o meu posicionamento sobre esse tema, eu quero perguntar para o Bernardo. Bernardo, você já se sentiu não parte de algo? Já sim, Lê. Durante muito tempo eu nunca me senti uma pessoa realmente inclusa, sabe? Nos lugares. Apesar de sempre conhecer muita gente, eu sempre olhava e, conheço todo mundo, o pessoal gosta de mim, mas eu não pertenço aqui realmente, sabe? Uhum. E demorou pra isso, sabe, mudar. E você, Lê? Eu já não me senti parte de alguma coisa muitas vezes, milhares de vezes. E eu acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast, em algum momento da sua vida, já não se sentiu parte de algo. Seja de um jantar de família, seja de um trabalho de escola, um trabalho de faculdade, ou seja mesmo até no seu próprio grupo de amigos. E você não se sente mais parte daquilo, você não se sente pertencente. E todo mundo, sem exceção, todo mundo já sentiu pelo menos alguma vez essa sensação de não fazer parte de um todo ou fazer parte de algo maior. A gente sempre quer fazer parte de alguma coisa, não é, Bernardo? Eu acho que você concorda comigo que o ser humano não consegue viver sozinho por escolha de viver sozinho para sempre. Em algum momento ele quer fazer parte de alguma coisa, né? Concordo, o ser humano, ele tem a tendência de, para sobreviver, ele tem que estar introduzido em alguma sociedade, em algum grupo, em alguma comunidade. Então, nós temos esse instinto, nós temos que ficar unidos de alguma forma, temos que ter algo que una um grupo de pessoas por um motivo específico, por um motivo em comum. E isso é questão de sobrevivência. E meio que não se trata apenas dos homens da caverna, né? Para você sobreviver na escola, você tem que ter amigos. Para você sobreviver no trabalho, você tem que ter contatos. E por aí vai. As pessoas, hoje em dia, elas não entendem que não fazer parte de algo em algum momento é normal.
Você não precisa estar toda hora pertencendo a algo, mesmo querendo, mesmo sendo um instinto humano, como o Bernardo falou, um instinto de sobrevivência. Você não precisa estar a todo momento pertencendo a alguma coisa. Você precisa primeiramente saber se pertencer, saber o seu lugar, aonde eu estou, para aí poder pensar aonde você pode ir ou aonde você pode se encaixar. A gente tem exemplos, né? Um exemplo muito famoso é não se sentir parte de um grupo de amigos. A gente tem que entender que, por exemplo, na escola é muito rápido a mudança que você tem de pensamento e de maturidade, de tudo que você está passando. E não se sentir mais pertencente a um grupo é normal. Porque você mudou sua cabeça. Lembra daquela música do Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então você muda suas opiniões. Você muda o seu posicionamento. Você muda o lugar aonde você quer estar incluso. Aonde você quer estar, aonde você quer pertencer. Aonde você quer fazer parte. Bernardo, vamos caminhar para as perguntas. Né? Porque eu acho que com as perguntas a gente consegue desenvolver melhor e pincelar melhor esse tema. O que você faz quando você não se sente pertencente a algum lugar, alguma coisa, algum grupo? A primeira coisa que eu faço quando eu percebo que eu não faço parte de algo é compreender. E não forçar. Eu não faço parte disso, então eu não vou inserir forçadamente. Porque não faz sentido que eu faça isso, sabe? Não é saudável nem pra mim e nem pro grupo. Vai ficar uma situação feia, chata, desconfortável. Entende o que eu tô falando? Você querer meio que forçar o seu lugar, deixar a sua marca, marcar a sua carteira, isso não dá certo. Então, eu tento ficar na minha. Quando em algum momento eu vou conhecer pessoas, eu vou ter o meu grupo, eu vou ter a minha bolha, digamos assim, eu vou ter a minha caixinha social. O que você acha? Eu gosto da sua opinião. Eu gosto porque é totalmente verdade. E uma coisa que eu acredito é que você pode não fazer parte de algo agora e mais pra frente amadurecer essa ideia e fazer parte do que você queria fazer parte lá atrás. Então, vamos imaginar esse fazer parte como um estabelecimento. Nesse estabelecimento você só pode entrar nele quando você tiver, sei lá, quando você tiver 18 anos. Você não vai entrar nesse estabelecimento enquanto você não tiver 18 anos. Mas você quer fazer parte daquele estabelecimento, parte daquelas pessoas, mas não é aquela hora. E aí a vida passa, a vida continua, os anos se passam e depois você começa a se identificar novamente com aquele lugar. Porque acho que tem muito dessa coisa da gente parar de se identificar com algo que a gente faz parte. Se separar dessa coisa que a gente faz parte, um grupo de amigos, por exemplo, que você se identifica, depois você não se identifica mais, e aí os anos passam, e aí volta de repente aquele grupo na sua vida, e depois passa. A gente já discutiu antes que as coisas são impermanentes, então tudo é impermanente, tudo pode voltar, tudo pode acontecer de novo. Mas, tirando o foco das nossas opiniões, a gente vai incluir agora o que é comum nesse podcast. Porque quando vocês assistem podcast por aí, vocês vê as opiniões de dois apresentadores e acabou. No máximo você vê também a opinião do entrevistado. Mas e depois? Só tem essas três opiniões? Só tem esse triângulo de opiniões? Não tem mais opiniões, não tem mais histórias? Opiniões que se divergem? Um que fala sim, um que fala não? Então por isso que no nosso podcast, nesse espaço, a gente chama outras pessoas para debater esse tema. Trazer histórias, a gente faz perguntas, e essas pessoas dizem o que as outras pessoas que estão passando por isso podem fazer. Bernardo, então eu te dou essa liberdade de você escolher alguém da plateia para poder subir e discutir esse tema aqui.
Tem algumas pessoas aqui que já apareceram antes, né? E a gente já conversou bastante antes. E eu acho que elas têm muito a falar agora também. Dan, tá aí? Sim, Oi, Dan, seja bem-vindo. obrigado. Gostaria de se apresentar ao público? Bom, eu sou o Danilo, como diz o nome, o editor do podcast. Comissão técnica, o que daí vier, eu tô aí. Muito bom. E, Dan, você já se sentiu que não se encaixava em algo? Muitas e muitas e muitas vezes. Mas a maior parte delas foi só autossabotagem mesmo. As pessoas, como eu, tendem a pensar que não são parte de algo. Mas, enfim, só pra deixar claro aí pras pessoas que não conhecem muito bem, eu realmente me auto-saboto. E tem várias pessoas que fazem isso também. Acredito que o maior conselho que eu tenho pra essas pessoas é que pensa 2 vezes. Pergunta pra alguém se você realmente se encaixa naquele lugar. E a maior parte das vezes é só você se auto-sabotando e pensando que não pertence àquele lugar. Quando no final as pessoas pensam que você é mais de lado que você mesmo. Interessante. Então, todos os momentos em que você se sentiu fora, você estava tendo uma visão, como eu posso dizer, você não estava vendo todo? Você estava, sei lá, passando por algo interno e acabou descontando isso nessa situação? Como que necessariamente isso se manifestou? É mais um traço de personalidade, porque eu vejo que acontece na maior parte das vezes. Entendi. E como você identificou isso? Como você É chegou... uma história bem engraçada, na verdade. Eu não me sinto parte do grupo, na maior parte das vezes. Só que teve um dia, com a minha amiga Fernanda, a gente tava fazendo um jogo de bebida, né? Aquele típico jogo de adolescente. E a Fernanda me veio com uma pergunta muito, muito intensiva, sabe? Eu achei que aquela pergunta pegou bastante. Ela me perguntou assim: você se sente parte do grupo, na maior parte das vezes? Que ela percebe que eu fico retraído, assim, na maior parte das vezes no grupo, como se eu não me encaixasse ali. E ela acha que eu me encaixo. Então ela perguntou diretamente pra mim o como que eu me sentia, se eu me encaixava ou não. A partir daquele momento eu percebi que as pessoas querem que eu esteja lá. Eu só tô me auto-sabotando pra pensar que elas não querem. Caraca. Ah, entendi. Faz sentido. Acho que eu lembro desse dia. Foi um bom dia. E, Dan, como você acha que esse traço de personalidade surgiu? Sinceramente, eu não tenho a mínima ideia. Mas se você fosse chutar, foi por... talvez uma proteção? Bom, se eu fosse chutar, eu chutaria que no momento que eu saí do meu grupo de amigos antigo, que eu passei 13 anos com eles, e era muito pequeno, eu vim de uma realidade de uma escola muito pequena e tradicional. E aí eu entrei na nova escola, que foi quando eu conheci vocês, e tinha 40 alunos na sala. Aquilo era muita gente. E eu estava acostumado com um grupo de amigos muito pequeno. Então eu achei que eu não era parte desse grupo de amigos grande. Fora que eu cheguei também bem depois. As panelinhas já estavam formadas e eu tive que entrar numa panelinha. Eu não criei a minha panelinha desde o começo. Entendi. Lê, tem alguma pergunta? Eu tenho. Dan, você disse que quando você olhava no grupo, no todo, as pessoas te queriam lá. Mas você acha, sendo sincero, você acha que as pessoas te quererem num lugar te faz ser parte desse lugar? Depende bastante.
No caso da Fernanda e meu, acredito que seja sim, que ela quer eu lá naquele lugar e eu sim, eu sou parte daquele lugar. Mas tem vezes que as pessoas te querem ali só por aquele amigo de rolê, sabe? Uhum. Vai de Certo. cada caso. Obrigado, Dan. Muito obrigado, Dan. É isso. Bom, já temos a nossa primeira opinião sobre esse tema. E a gente viu que não se sentir parte de alguma coisa é algo muito relativo para as pessoas. Não se sentir parte de algo é uma coisa relativa. Mas a gente ainda quer ter uma certeza melhor sobre esse assunto e suas opiniões. Bernardo, eu te concedo de novo a permissão para chamar mais uma pessoa para subir aqui. Antes de chamar mais alguém, Lê, eu queria comentar que a gente pode traçar essa autossabotagem, como ele diz do Dan, como algo de choque de realidade. Ele se viu em um ambiente completamente diferente e a partir daí ele começou a formar essa couraça de ele falar, tá, já tá todo mundo formado, já tem todo mundo já tá estabelecido, eu vou ficar na minha. É algo como se ele talvez não tivesse o direito, sabe? É interessante ver isso. É como você falou, é muito interessante como as pessoas pensam sobre não se sentir parte de algo. Principalmente quando você tem quando você quer que as pessoas te forçam, que as pessoas parecem que querem que você faça parte. Antes da gente chamar outra pessoa, você já teve alguma pessoa, algum grupo, alguma coisa que te forçava a querer fazer parte? Cara, já sim. Há um tempo. E era algo meio dolorido, sabe? Porque você não se sentia muito bem ali, não se sentia incluso. Eu até não era tão incluso assim, mas eu tinha que estar, sabe? Entende? Entendo. E você, Lê? Já passou por isso? Olha, eu não passei pela fase de me forçarem a fazer parte. Mas eu acho que agora muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar. Mas eu já me forcei a fazer parte. Sabe, eu acho que quando a gente pega esses assuntos e olha pra gente mesmo, pro que a gente faz com a gente mesmo, eu já me forcei a fazer parte de coisas que eu nem me identificava, ou não faziam parte de mim, mas eu tinha que estar lá por convivência, por amizade, por amor. Então a gente, às vezes, muitas vezes por amor, geralmente é o caso. E amor que eu digo não é só amor romântico, etc. É todo tipo de amor. A gente se força a fazer parte de algo que a gente nem sabe por que a gente tá ali. E a gente se força e vai se forçando e vai se forçando. E quando para de se forçar, você tá tão dentro, tão enfiado naquele negócio que você olha pro lado e fala assim: onde é que eu tô? Aonde é que eu vim parar? E o mais importante, por que eu tô aqui? Entende? É isso aí. Bom, então, voltando à nossa programação normal. B, por favor. Pablinho, tá com a gente? Tô sim, meu lindo, tô sim. Pablinho, você já passou por isso que nós estamos comentando? De não se sentir encaixado, de se sentir excluído, fazer parte de um grupo grande, se sentir assim? Já sim, foi, mas tipo, até chegar nesse ponto foi um processo demorado, porque foram vários acontecimentos diferentes, até o ponto de eu falar, caramba, eu não me sinto bem aqui, tá ligado? Sinto que eu não pertenço a esse lugar.
por exemplo, uns anos atrás na escola, eu sempre fui muito fácil de fazer amizade, então eu tinha meu grupo, mas era muito fácil eu entrar em outro grupo, sabe? Mas depois de um tempo eu acabei percebendo que eu estava em todos, mas ao mesmo tempo eu não estava em nenhum, porque eu, não tinha um lugar que eu me estabeleci, eu, ia pra lá e pra cá, mas eu pelo menos sentia que a minha presença era requerida, mas não era ali que eu deveria estar, sabe? E esse foi, o primeiro passo. E depois de uns anos já, depois de outros acontecimentos, aí teve outro grupo, sabe? Que começou a me jogar de lado mesmo. E, bom, essa época passou, só que acabou piorando. E ficou por uma época difícil de eu sentir que eu pertencia a qualquer lugar, não só a esse grupo, mas a qualquer grupo que eu acabasse me deparando, sabe? Entendi. E como foi o processo para você compreender isso? Você pensou nisso realmente? Você parou para analisar isso? Ou veio realmente com o tempo? Você viu alguém falando e caraca, eu tô nessa situação? Como que é? Os dois. Foi o tempo e eu parando pra pensar. Dos dias que iam passando e das minhas insônias, eu desse tipo de assunto em algum momento. E cada vez evoluía mais a ideia. E eu acabei, em algum momento, chegando nessa conclusão, sabe? Atualmente, eu sinto que eu tô muito bem estabelecido aonde eu tô. Sei muito bem aonde eu pertenço, aonde eu não pertenço. Mas até chegar nisso, foram muitas noites pensando sobre isso, sabe? Foi muito tempo e minha própria cabeça pra chegar nessa conclusão. Entendi. Você tem algum conselho pra alguém que tá passando por isso? Posso fazer um conselho? Você não precisa pertencer a lugar nenhum. O primeiro lugar que você pertence é, inicialmente, você mesmo. Então, se você se dá bem com sua própria pessoa, você não precisa realmente pertencer a nenhum outro lugar. Mas se você encontra pessoas, não precisam ser iguais a você, ninguém é igual a ninguém, não precisa ter os mesmos gostos, mas se a cola de um juntou na de outro, e você se sente bem com essa pessoa e vice-versa, com essas outras pessoas, então não tem por que também você se separar, você se afastar dessas pessoas, sendo que vocês estão tão bem assim, independentemente dos gostos de vocês dois, ou do grupo inteiro. Então você não precisa pertencer a lugar nenhum, mas pertencer também não faz mal nenhum, você só não... Acho que é isso. Lê? Pablo, e alguém já te forçou a pertencer a algum lugar? Mais ou menos. Em um grupo antigo que eu tinha, era esse mesmo grupo por anos na escola, a gente ficou junto por um tempo. Só que as pessoas crescem, as pessoas mudam. E a gente não, né? Eles acabaram tentando juntar todo mundo de novo, sabe? Talvez pela nostalgia, porque lembravam das pessoas do passado, mas que nem eu falei, as pessoas mudam. E acabou que não dava certo. Enquanto um ficou de um jeito, o outro ficou do outro, e as pessoas, não vou nem falar que não se davam mais bem, basicamente. Então, tentaram juntar um grupo antigo, mas já não era o mesmo grupo. Era um grupo totalmente diferente, formado por pessoas diferentes, e acabou que só quebrou de novo. E, Pablo, fugindo um pouco desse conceito de grupo de amigos, indo para um conceito mais amplo e geral, e aí a gente envolve carreira, a gente envolve escola, a gente envolve muitos outros assuntos. Eu quero que você dê outra experiência sua, de não se sentir parte de algo, mas que não seja sobre grupos de amigos. Pode ser sobre família, pode ser, como eu disse, sobre escola, pode ser sobre carreira, sobre qualquer outra coisa que você não se sente parte, ou que você não se sentia parte, mas estava ali, mas não se sentia parte. Eu já não me senti, por parte de família, quando eu era
bem menor, tinha lá para uns 8, 9 anos, tinha o pessoal mais jovem da família, né, que eram um pouco mais velhos que eu, só que uma diferença de idade tão pequena nessa idade ainda, então, mesmo que eu estivesse ali, mesmo que eles quisessem a presença ali, eu ainda me sentia eu me sentia muito diferente deles, por sei lá, 2 anos de diferença. Então, mesmo que eu entendesse eles, que a gente se desse bem, eu acabava me forçando até a ficar meio de lado, porque eu sentia que não tava dando certo. Ok. É isso. Acabou minhas perguntas. Obrigado, Pablo. Muito obrigado, Pablinho. Beijinhos. Bernardo, eu queria puxar esse assunto pra uma coisa um pouquinho mais séria. Sobre quando a gente fala que não se sente parte de algo. É muito comum na sociedade mesmo a gente não se sentir parte da própria sociedade. Tem muitas pessoas que, por nascerem de um jeito diferente, vão contra o que é fazer parte da sociedade, sabe? E isso eu digo desde a coisa mais esdrúxula, que é você, sei lá, sair de casa de Crocs. Da coisa mais esdrúxula até a coisa que hoje se tornam assuntos sobre preconceitos e as coisas que vêm sendo discutidas hoje em dia, sabe? É muito importante a gente saber o porquê que as pessoas não se sentem parte da sociedade e o porquê, das vezes, a própria sociedade não querer que essas pessoas façam parte dela. Mas é tipo, esse sentimento de não pertencimento, de não fazer parte, é isso que a gente está tentando explorar e a gente vê o quão sério é isso. E o quão sério é talvez uma pessoa se sentir excluída, como o Pablo veio aqui e disse quando não se sentia parte. O Danilo veio aqui e disse quando não se sentia parte. Eu e o Bernardo viemos e dissemos como que a gente não se sentia parte de algo. Então, até agora a gente tem a nossa comprovação que todo mundo nessa vida já não se sentiu parte de alguma coisa. Mas não vamos desviar das perguntas. Bernardo, no nosso podcast a gente tem perguntas que as pessoas sobem aqui e fazem, ou perguntas que vêm pelo chat. Inclusive, nos próximos podcasts a gente pode pegar os comentários para usar como perguntas no próximo tema. Bernardo, eu vou trazer para você uma pergunta que me enviaram no privado, para a pessoa não se identificar. E vou trazer essa pergunta aqui pra cima. A gente vai discutir, eu e você, essa pergunta. Quem sabe jogar essa pergunta pra uma outra pessoa que tá aqui no chat também pra subir aqui pra responder. Pode ser? Pode ir, vamos lá. Bom, então a pessoa fez tipo um POV, né? Que é a sua visão. Então vocês que estão ouvindo a pergunta vão se imaginar no lugar dessa pessoa. E essa pessoa disse: você está em um grupo. Já tive conexões incríveis, mas chegou a um ponto que não me sinto mais dentro dele. Ando percebendo que as pessoas vão se afastando e criando grupo entre elas, e cada vez mais fico deixado de lado. O que eu faço? Bernardo? Bom, esse é o momento que você tem para reconhecer que, como Cassia Eller diria, o para sempre sempre acaba. Tudo tem um final. E não digo que a amizade de vocês acabou, mas esse caminho que vocês trilharam juntos já se encerrou. E o fato de vocês ainda tentarem estar neste grupo está ocasionando justamente essa exclusão, sabe? Essa... não exclusão, né? Mas esse afastamento de ambas as partes. Porque não é mais tão verdadeiro. Entende o que eu quero dizer, Lê? As pessoas têm medo de quando você para e fala assim, eu não me sinto mais pertencente. As pessoas têm medo de como reagir porque tem medo de que realmente acabe. As pessoas têm medo do realmente fim. As pessoas têm medo, às vezes, um exemplo bobo que vocês vão entender, uma metáfora. Quando você lê um livro muito bom, ou um filme muito bom, uma série muito boa,
Você tem medo do último episódio, do último capítulo, dos últimos minutos. Porque você sabe que quando acabar aqueles últimos minutos ou aquele último capítulo, não vai ter mais. As coisas têm fim. Tudo tem fim. E quando você começa a não se sentir parte de uma coisa que você tem que fazer parte, você tem que colocar um ponto final. E falar assim, acabou aqui. Acabou. Se afastar, e como eu disse antes, quem sabe num futuro próximo, voltar a se falar e voltar a tentar construir uma amizade diferente. Como o Bernardo disse, não é que a amizade acabou, é que vocês seguiram um caminho que acabou. Esse caminho, esse jeito, acabou. Então o que você pode fazer é criar outro caminho para continuar para frente. Não é porque aquele caminho acabou que não exista outro jeito de seguir para frente. Concorda, Bernardo? Eu concordo. Eu acho que vale a pena lembrar que quanto mais você tentar arrastar este convívio, quanto mais você tentar manter este grupo com os dois já se afastando, sabe? Mais vocês vão se machucar. E pior vai ser. Porque vocês vão começar a ficar incomodados. Um com o outro. Com a presença do outro. Entende? Mesmo que inconscientemente. E isso vai gerar brigas. Vai gerar desconforto. Vai gerar mágoa. Então deve-se saber o momento de colocar o ponto final. Tudo tem que acabar em algum momento. E, como a gente tá reiterando aqui, a gente tá apertando nessa tecla, a amizade não vai acabar. Mas, gente, todo mundo já deve ter mudado de escola. Sabe? Os caminhos mudam. E é isso, né? É isso que eu vejo. Se tá nesse ponto já, o ideal é que seja estabelecido o ponto final e vocês passem para o próximo capítulo. É muito, muito verdade isso que o Bernardo falou. E continuando as perguntas do nosso chat querido, eu trago uma pergunta do Pablito, que falou aqui com vocês há um tempo atrás. E ele perguntou: até que ponto vale a pena ficar em um lugar que você não pertence? Eu vou responder essa. Daqui a pouco o Bernardo responde para vocês. O ponto de tudo, de todos os lugares que você fica que você acha que você não pertence, de todos os lugares que você se sente desconfortável, todos os lugares onde ameaçam a sua integridade, todos esses lugares, o ponto final é o ponto que você se sente desconfortável. Para tudo nessa vida, a gente tem que estabelecer a regra de que se eu estou desconfortável, ou eu não sou bem-vindo, ou isso daqui não tá legal, ou não me faz bem. Então por que você vai ficar num lugar que você não é bem-vindo, que não é legal e que não te faz bem? Esse é o ponto onde você para e fala, aonde eu tô? Lembra que eu dei aquele exemplo de que você se força tanto a tentar entrar e fazer parte, que quando você faz finalmente parte, e você tá tão enfiado lá dentro, que você, quando você percebe, você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Aonde eu tô? Se esse lugar me faz mal, me deixa desconfortável, não me deixa à vontade com as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão aqui não me fazem me sentir à vontade. Então esse é o ponto final. É o ponto onde você cai na real e percebe e fala assim, onde é que eu me enfiei? Aonde eu tô? E você, Bernardo? Pra você, quanto tempo vale ficar num lugar que você não pertence? Pra ser sincero, pra mim só vale a pena estar em um lugar que você não pertence. Não é nem questão de tempo, mas sim de sobrevivência. Se você acha que precisa estar estabelecido neste lugar e você não pertence, mas necessita para sobreviver ao ambiente, aí
talvez valha a pena. Talvez. Lembre-se do talvez. Na minha visão, é isso. Porque tem lugar que realmente é matar ou morrer. E eu falo isso, por exemplo, na faculdade. Faculdade e prisão é mais ou menos esse mesmo lance. Escola também. Então, vale a pena para você se proteger. Mas o custo é alto. Muitas vezes é alto. Entende o que eu quero dizer? Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer e eu me identifico com isso. Teve uma experiência que eu tive sobre, justamente respondendo essa pergunta, onde eu tive um grupo de amigos meus e fazia tempo que a gente não se via, né? E esses amigos conversavam entre si, mas eu não me sentia parte daqueles amigos. E uma hora a gente sentou num banco do lugar que a gente estava. E aí era tanta fofoca que tinha entre eles, que eles estavam botando ali em dia, mas que eu não sabia bulhufas do que eles estavam falando. E ali você não se sente parte. E quando você não se sente parte dos assuntos, você se sente excluído. Porque as pessoas viram e olham na sua cara e falam: ah não, é que eu não disse pra ele. Ah não, é que ele não sabe do que a gente tá falando. Ah não, é que ele não tava. E aí isso vai acumulando, 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 e você vai percebendo que que não faz mais sentido estar ali. Sabe? Eu acho que um grande ponto de você perceber se vale a pena ou não é você ver sentido. Faz sentido a sua presença ali? Seja franco com você. Faz sentido você estar ali? Concorda, Bernardo? Concordo sim, Lê. Concordo sim. E agora, infelizmente, a gente já está indo pro rumo final do podcast. É rapidinho, é 1 hora e pouquinho, eu sei, mas a gente está indo pro final. Então, antes da gente encerrar, eu quero que você, Bernardo, chame a última pessoa para conversar sobre esse tema. A última pessoa? A última pessoa. Ok. Pedrinho, você tá com a gente? Pro meu rei. Seja bem-vindo, Pedrinho. Muito obrigado. Gostaria de se apresentar? Claro. Prazer, meu nome é Pedro, sou um espectador fiel do podcast. Estou aqui desde os primórdios, acompanhando a evolução desse projeto de amigos que eu respeito muito. E, Pedrinho, você tá acompanhando o podcast desde o início, então, pegando tudo isso que você acompanhou e nós conversamos aqui, você já se sentiu dessa forma? Já se sentiu excluído, isolado de algum grupo? E se já, como você percebeu isso? Olha, eu já me senti excluído, sim. Várias vezes, na verdade. Mas nem todas as vezes eu penso que isso foi algo ruim, ou que pelo menos eu tenha encarado isso de uma forma negativa. Sabe, tem momentos que você não precisa, ou você simplesmente não quer estar engajado em um grupo ou uma atividade social que de forma ou de outra requer um certo esforço. Eu me considero, o que as pessoas chamariam de introvertido, o que é irônico porque quando eu era criança eu falava com qualquer um sem nenhum filtro, mas com o passar dos anos eu acho que eu mudei um pouco. E eu acho que tem vezes que eu não me sinto na necessidade de fazer parte de algo, mesmo que seja um ambiente que eu esteja lá, sabe, todo dia, ou às vezes toda semana. Um lugar que eu vá com frequência e que eu possa aproveitar sem, de fato, ter
alguma relação de pertencimento. Entendi. Ok. Gostei da sua visão. Ela é mais... Como eu posso dizer? Mais... introspectiva. E, Pedrinho, eu vou pegar uma das perguntas feitas aqui e passar pra você. Claro. Pra você, até que ponto vale a pena ficar em um lugar que você não pertence? Olha, sendo bem sincero, o quanto você puder extrair daquele lugar de, bom, seja lá qual for o seu objetivo ao comparecer ali, por exemplo, um trabalho, você tem um objetivo lá e você não vai simplesmente sair porque você não faz de fato parte do grupo. A não ser, óbvio, que seja uma situação ruim, em que as pessoas te ofendam, ataquem sua honra, mas, querendo ou não, um trabalho é um trabalho e nem sempre vai ser algo prazeroso. Outro escopo, outra situação é, por exemplo, uma área de estudo ou algo do tipo, que vai durar um tempo limitado, quem sabe não é pra sempre. Então, enquanto você puder estar tirando proveito daquela situação, então em relação às pessoas em si, enquanto você puder aproveitar o local, você mesmo e os seus objetivos, eu acho que é o momento em que vale a pena ficar num lugar que você não tem pertencimento algum. Ok, então no fim, o que vale é o que mais vale é o seu crescimento individual, correto? E não digo, pode parecer muito arrogante falar isso, né? Mas eu digo realmente da sua evolução. Você, querendo ou não, você aprende muita coisa com todo mundo. Então, faz sentido o que você diz. Faz bastante sentido. Quanto mais você puder aproveitar de novas visões e novas histórias, melhor. E vai chegar um ponto que essa fonte vai se esgotar. E aí, acho que seu trabalho tá feito. Eu penso desse jeito. Afinal, você pode fazer parte de um grupo e viver bem lá, e você estar em outros locais com os quais você não se identifica completamente. Nem tudo precisa ser vivido ao máximo. Você pode aproveitar as pequenas nuances das coisas, das situações que a vida oferece. Ou que a vida te empurra, que ela te obriga a estar. Tem vários jeitos de encarar isso. Mas, no final, você não precisa viver tudo ao máximo. Não precisa, sabe, se esforçar tanto pra, de fato, pensar que você completou. Eu preciso de uma expressão, sabe, que você platinou a vida, digamos assim. Acho que viver não precisa ser tão intenso. Eu acho que você pode ponderar mais no que você põe o seu esforço e no que você tá... Bom, você tá lá, mas com o seu foco, mas não totalmente esforçado em ter o convívio com as pessoas. Você pode... Pode basicamente existir num lugar de uma forma mais branda, mais amena, que seja saudável pra você e para as outras pessoas no lugar. Legal. Lê? Nenhuma pergunta. Obrigado, Pedrinho. Muito obrigado, Nada, Pedrinho. Lendas. Foi um prazer. Bom, e chegando na reta final desse episódio do podcast, eu quero fazer uma reflexão justamente sobre o podcast. A nossa proposta desse podcast é justamente fazer cada um de vocês, os que estão assistindo agora, os ouvintes ou os que estão aqui no chat, mas é fazer cada um de vocês se sentirem pertencentes e parte nesse projeto. Então, fazer vocês subirem aqui, contar suas histórias, responder suas perguntas, interagir com vocês, é a nossa maneira
de como a gente consegue revolucionar um projeto e fazer vocês fazerem parte desse projeto junto com a gente. Para não ficar só aquela coisa entre espectador e interlocutor. Para a gente poder ter essa troca de energia, essa troca de histórias, essa troca de pensamento e opiniões e divergir as próprias opiniões. Isso é fazer parte. E isso é se sentir parte. Então é essa a proposta do Belê, que é o nosso podcast. É fazer você que está ouvindo se sentir parte disso. Não é, Bernardo? É isso aí. O que falta muito, na minha opinião, em todo lugar do ramo da comunicação, é essa conexão com o público. Um dia já tivemos essa conexão, mas com o tempo ela foi se perdendo. E hoje nós temos uma falsa conexão. E aqui eu quero trazer isso de volta. Eu e o Leandro, nós queremos histórias reais. Nós queremos pessoas reais conosco. Nós queremos ser normais, basicamente. Queremos mostrar como que todo mundo às vezes vive as mesmas coisas e todas estão perdidas e nós podemos nos ajudar. Então, é isso, Lê. O que eu mais gosto disso é essa proximidade que nós buscamos ter. E nada mais próximo disso, de montar uma conexão, do que explicar o próprio nome do podcast. Belê. Belê. Bernardo e Leandro. Não tem, acho que, melhor forma de mostrar uma aproximação do que aproximar dois nomes juntos que juntos formam uma outra palavra. Uma gíria, né? Como a gente fala. Mas é muito, muito bom ver quanto que as pessoas se sentem e não se sentem parte em lugares, em amizades, em grupos. Em diversos lugares tem pessoas que se sentem e não se sentem parte de algo. E não se sentir parte de algo não necessariamente significa que é ruim o que você está fazendo errado. Às vezes pode significar que simplesmente não tem sentido mais você fazer parte daquilo. Que você já não é mais aquele todo, e aquele todo também não é você. A gente tem que ter essa ideia de que o todo, ou o que você quer fazer parte, não resume quem você é. E, como disseram aqui, você não tem que fazer parte de tudo, ou você não tem que fazer parte de alguma coisa. Às vezes você mesmo pode se completar. Bom, Bernardo, suas considerações finais. Muito obrigado, Lê. E, sendo bem sincero, eu acho que nós temos que aprender uma coisa com esses relatos. É muito legal que a gente aprenda, não se acostume com a solidão, mas que a gente aprenda a ser sozinho. Que a gente aprenda a aproveitar um silêncio. Que a gente aprenda a se virar também, a não sermos dependentes. Acho que precisamos disso, porque nem sempre teremos alguém conosco. Nem sempre estaremos num grupo. Nem sempre estar em um grupo será a melhor opção. Às vezes, você precisa apenas de você. Para ser bem sincero, na maioria das vezes você precisa apenas de você. Mas essa dependência, esse lado psicológico de você achar que depende de alguém, te derruba e gera momentos muito complicados de sair. Então, aprender a ser sozinhos é importante. E aprender a ser sozinho também faz você aproveitar um pouco ou muito o tempo com você mesmo. Obrigado, Lê. Tem uma frase que eu sempre digo para os meus amigos ou para as minhas amigas que sempre me pedem um conselho do que fazer e tal. E relacionado ao que o Bernardo disse sobre essa solidão, de que a gente sempre tá sozinho, né? E eu boto essa frase como uma reflexão para vocês que estão ouvindo esse podcast. Nessa noite ou nesse dia, não sei o horário que vocês estão ouvindo. Mas pensem comigo
só vocês sabem o que acontece quando vocês deitam a cabeça no travesseiro. Porque ali vocês estão sozinhos, completamente sozinhos. Só você e a sua mente. E só você sabe o que se passa quando você deita a cabeça no seu travesseiro. Aqui eu encerro o primeiro de muitos episódios desse grande projeto que eu e o Bernardo tá levando junto com essas magníficas pessoas que subiram aqui hoje para conversar com a gente. E não esqueçam de deixar seus comentários sobre um tema que vocês querem conversar, ou comentários fazendo uma pergunta sobre um próximo tema. E acho que por hoje é o suficiente, né, B? É isso, Lê. Obrigado mais uma vez por embarcar nesse projeto comigo. Nós estamos pilotando esse navio juntos. E eu tô gostando muito. E esse aqui é só o começo. E se tudo der certo, e vai dar certo, teremos muitas novidades pela frente. Gostaria de agradecer ao Pablinho, ao Dan e ao Pedrinho por terem subido e falado com a gente. E é isso. Obrigado, Lê. De novo. Obrigado, B. Obrigado vocês que falaram hoje à noite. E obrigado por você que vai assistir esse podcast depois. Obrigado, gente. Boa noite. É isso. Boa noite e até a próxima.